1 João capítulo 14, do versículo 1 ao 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós acabamos de ler, especialmente o último versículo, versículo 6, um versículo muito conhecido. Jesus falando aqui que ele ele é. Não só ele era, ele é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por Cristo. Então, o caminho é esse, o caminho é Cristo, mas este trecho antes disso fala sobre um assunto que nos traz paz no coração, nos traz conforto, certamente. Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. É muito fácil para o ser humano ficar com o coração turbado. Turbado. A palavra turbado significa perturbado. Se você imaginar, você pega uma água que está parada há muito tempo, toda a areia, todo o barro, ele afundou, então ela está em paz. Tudo está embaixo. Aí você chega lá e você mete a mão na água e você perturba a água, você gira a água. O que acontece com toda o barro, a areia que está no fundo, ele sobe. E agora a água não está mais limpa, cristalina, você não vê mais o fundo. Por quê? Porque está tudo perturbado, a água está turbada. E muitas vezes o nosso coração, em vez de estar em paz, ele está turbado, ele está perturbado. Turbado no dicionário quer dizer preocupado, quer dizer aflito, quer dizer agoniado, quer dizer fora do juízo normal. A gente às vezes está tão perturbado que a gente não pensa direito, a gente não consegue raciocinar. E é quando nós estamos muito perturbados que nós ficamos mais facilmente suscetíveis a tomar decisões erradas. Por quê? Porque, como diz aqui o dicionário, fora do juízo normal. Nós tomamos atitudes erradas, falamos coisas que não deveríamos ter falado, feito coisas que não deveríamos fazer. Por quê? Porque nós estamos perturbados, nosso coração está perturbado. E Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Às vezes essa perturbação é por motivos fúteis, mas às vezes é por motivos sérios. Existe uma grande facilidade, não precisa de muita coisa. Às vezes, uma coisa boba tira a nossa paz de um jeito que nós não conseguimos sequer enxergar a bobagem que aquilo às vezes é, a insignificância que aquilo pode ser. Outras vezes não, outras vezes é uma coisa realmente grande, algo realmente preocupante. Outras vezes não. Mas uma vez que a gente fica perturbado, a tendência é ficar mais perturbado, porque nós não estamos pensando ou raciocinando direito. Então, Deus deixa claro aqui nessa passagem a cura, a solução para não ter um coração perturbado, para não ter um coração aflito. Aqui ele dá a prevenção para a gente ter paz. E hoje eu quero falar sobre o tema coração em paz. Coração em paz. Jesus aqui está apontando o caminho para ter um coração em paz. Jesus falou em Mateus 26 e no versículo 40, que ele falou assim: então nem uma hora pudeste velar comigo. O que é isso? Ele está no jardim de Getsemane, ele foi orar, horas antes de ser preso, levou os seus discípulos para orar com ele, vigiar com ele. E ele fala: vocês não puderam nem por uma hora velar comigo, porque eles dormiram. Você lê depois o texto, vai ver que eles dormiram.
Jesus foi orar um espaço distante, quando voltou, tudo roncando. Ele chamou a atenção deles. Aí saiu para orar de novo. Quando voltou, roncando. Pode nem orar comigo, velar comigo por 1 hora. Agora, quando ele fala aqui, não se turbe o vosso coração, isso foi logo antes deste episódio no jardim. Que foi logo antes dele ser preso, torturado, foi executado. E ele sabia. Então veja como é interessante que logo antes de ele passar por um momento de problema, de falta de paz, de angústia real, aqui não era uma bobagem não. Ele ia ser preso injustamente, ia ser acusado injustamente, ia ser executado, mas antes de ser executado, ele seria torturado cruelmente, ele seria chicoteado, uma coroa de espinhos seria enfiada na sua cabeça. Ele seria obrigado, forçado a carregar uma pesada cruz, já tendo sido açoitado e sangrado. Imagine a perturbação, a angústia, a agonia que isso traz. E logo antes disso, o que ele fala para os seus discípulos? Não se turbe o vosso coração. Como estaria o coração dele, sabendo que ele teria que passar por tanto sofrimento? Mas ele não estava pensando nele, ele estava pensando nos seus. Incluindo eu e você hoje aqui, mais de 2000 anos depois. Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando o nosso coração está turbado, mesmo quando nós estamos agoniados, mesmo quando nós estamos preocupados, nós devemos também se preocupar em tranquilizar e trazer paz para as pessoas ao nosso redor. Como Jesus fez. Muitas vezes, quando estamos sem paz, a tendência é a gente virar os nossos olhos para nós mesmos. O meu problema, e como é que eu faço? E não interessa se tem alguém do seu lado sofrendo muito mais do que você, a nossa atenção toda está focada em nós mesmos. A verdade é que a minha dor de dente dói mais em mim do que a sua perna quebrada. Verdade, a minha dor pode ser menor que a sua, mas é minha dor. E aqui o sofrimento de Cristo era muito maior do que o sofrimento que nós podemos ter, mas ele estava preocupado conosco. Então, vamos ver aqui algumas coisas que nós podemos ver que Jesus falou como ter coração em paz. No versículo 1, ele começa, não se turbe o vosso coração. Primeira coisa, crede em Deus. Coisa maravilhosa. Primeira coisa, quer ter paz? Crê em Deus. Não é saber que Deus existe, é crer em Deus. Saber é aqui, ó. Crer é aqui. Você saber o Evangelho não salva você. Você tem que crer no Evangelho. Saber é intelectual, saber é na mente. Crer é você confiar. Então nós temos que crer em Deus, confiar em Deus. E note que é uma ordem. Credes em Deus. É uma ordem. Não está dando uma sugestão, uma opinião, um talvez. Não, é uma ordem. Credes. Creia. Credes em Deus. O ateu, todo ateu, tem um coração perturbado. Por isso que todo ateu, se você ver direitinho, ele é tão revoltado contra tudo e contra todos. Pode ver. Por quê? Ele não crê em Deus. A primeira coisa que Jesus falou, não perturbe o vosso coração. Primeira coisa, credes em Deus. A pessoa que não crê em Deus, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que nega que Deus existe, é uma pessoa perturbada. E a maioria, se você ver direitinho, a maioria não. Eu diria quase todos, fiz uma pesquisa, mas eu garanto que quase todos, têm vidas perturbadas, são pessoas revoltadas, são pessoas que são contra tudo e contra todos. Por quê? Eles não creem em Deus. Mas mesmo que a pessoa creia que existe um Deus, saiba que existe um Deus, nós temos que crer, colocar nossa confiança. O ateu não tem um chão fixo. O Deus não tem a rocha. Jesus falou de ficar a nossa casa sobre a rocha. O ateu, quem não crê em Deus, não tem uma rocha. Ele vive a vida na areia movediça. Nada é fixo, nada é certo, tudo é relativo. Deus é quem define o que é certo e o que é errado. Quem não tem Deus, quem não crê em Deus, quem não acredita em Deus, o certo e errado, quem decide é a própria pessoa. Isso que é irônico. O ateu fala, eu não creio em Deus. Na realidade, o que estão dizendo é, eu sou o meu Deus.
Eu não creio no Deus verdadeiro, eu creio em mim mesmo. Eu vou decidir o que é certo e errado. O problema é que quando o que eu decido que é certo e errado difere do que você é certo e errado, como é que fica a coisa? Quem decide? Para mim eu não vejo problema nenhum se eu estou com raiva de você ir lá e dar um bofetão na sua cara. Qual o problema? Eu acho que isso é normal. Talvez você não concorde, mas eu acho que é. Então tem que haver um ponto fixo. Tem que haver algo absoluto. E isso nos traz paz, sabendo que existe uma verdade, que existe o que é certo e o que é errado. Existe o caminho que nós podemos andar. O primeiro passo para curar um coração turbado é crer em Deus. Isso vale especialmente para muitos crentes ateus. Pastor, é possível ser crente e ser ateu? Um crente é alguém que crê. Então, se eu creio em Deus, como é que eu posso ser um crente ateu? Pois é o crente que crê em Deus, mas não crê em Deus. Ele sabe que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse, como se nunca fosse prestar contas, se nunca ia ter consequência. Ele crê em Deus, mas ele não crê em Deus. Ele crê em Deus só aqui, não aqui. Eu já dei esse exemplo. Quando nós cremos aqui, é diferente de quando só cremos aqui. O exemplo que eu gosto de dar, e muitos aqui acho que já ouviram, se eu virar e falar para Verônica, tem uma cobra venenosa descendo a parede aí, vai morder o seu pescoço. Ela está rindo, minha gente. Ela está sorrindo, está nem aí. Por quê? Ela não ouviu aqui, não registrou aqui. Ela sabe o que eu falei, mas ela não creu. E fez muito bem, porque não tem cobra nenhuma. Agora, se ela tivesse não só ouvido aqui, mas ouvido aqui, ela não estava sentada ali, já estava lá fora na rua, correndo, chamando, pedindo socorro. Qual a diferença? Um é crer aqui, outro é crer aqui. Tem muito crente que crê em Deus só aqui, ó. Mas não crê em Deus aqui. Não faz, não segue, não anda, não toma as decisões, não dizem as palavras, não fazem as obras. Por quê? Porque só crê aqui, não crê no coração. Então, tem que crer em Deus no coração. Crer em Deus de verdade. Tá? Acredite nisso. Segunda coisa, ainda no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, é a primeira coisa. Segunda coisa, credes também em mim. Uau, pastor, é possível crer em Deus e não crer em Jesus? Tem um povo judeu? O povo judeu todo crê em Deus, mas não crê em Jesus. Por incrível que pareça. Jesus está presente no Velho Testamento. Jesus confirmou todas as profecias, fez todos os sinais, mas eles não creram e até hoje não creem. Um dia vão crer. Um dia vão crer. Existem muitos judeus que já creram hoje. Não é a maioria dos judeus, mas muitos judeus já creram. São judeus salvos, são judeus messiânicos, são judeus que vê em Cristo o Messias, eles são salvos. São judeus e são salvos. Agora, tem muito judeu, a grande maioria, crê em Deus, crê em Jeová, mas não crê no Filho. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Crês em Deus, crê também em mim. Então nós temos que crer também em Jesus. Entender que nós devemos crer não só no Pai, mas também no Filho. Nós lemos aqui que a verdade é que ninguém pode crer no Deus, ninguém pode crer e ao Pai sem Cristo. Mas lembre-se que o judeu no Velho Testamento não tinha o Cristo. Mas nós lemos aqui no final do texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, após a vinda de Cristo, ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo. Antes os judeus podiam ir ao Pai, porque Cristo não havia vindo. Cristo não havia vindo, então eles tinham acesso ao Pai sem Cristo, mas eles tinham fé no Messias, que é Cristo. E o judeu de hoje que rejeita Cristo ainda está esperando a vinda do Messias, que já veio. Mas até hoje estão aguardando e esperando, contando com a chegada iminente de Cristo. Mas Cristo já veio, o Messias já veio. Mas depois de Cristo, ninguém vai ao Pai. Então, não interessa o que você faz, o que você não faz, sua religião, com a sua igreja.
Ninguém vai ao Pai através de uma igreja, ninguém vai ao Pai através de religião, ninguém vai ao Pai através de obras, é só através de Cristo. Cristo. Ninguém vai ao Pai sem Cristo. Existem muitas pessoas hoje, muitas religiões, que são seitas, que apesar de terem uma aparência bíblica, não são bíblicas. Vou dar um exemplo. Os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová, eles creem em Deus, mas não creem no Filho, não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus. Ah, a pessoa pensava que o testemunho de Jeová crê em Jesus. Não crê em Jesus. Não crê em Jesus. Crê no Pai, mas não crê no Filho. Interessante. Credes em Deus? Credes também em mim, Jesus falou. Então, para todo testemunho de Jeová, como é que você faz quando você lê esse versículo? Hein? Credes em Deus? Crede em mim também. Os mormons não acreditam em Cristo. Não como sendo Deus. Eles creem num Cristo diferente do nosso Cristo. O Cristo deles não é o Cristo que nós lemos na Bíblia. E o pai deles não é o pai que nós lemos na Bíblia. Você sabia que o mormon, a religião mormon ensina, isso é eles creem assim, tá? Não é o que a Bíblia fala, não é o que nós temos. Mas para o mormon, Deus Pai, um dia foi um homem. Um dia, o Deus dos mormons, um dia era um ser humano, era um homem. Assim como todo bom mormon pode um dia vir a ser um Deus. Por isso que na religião mormon não só é permitido, mas eles incentivam o homem a ter inúmeras mulheres. Por quê? Porque quando morrer o homem, morrer as mulheres, o homem ele vai ser o Deus e as mulheres vão produzir as almas que vai encher o mundo que eles vão criar. Olha que bobagem. Pastor, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas eles não usam só a Bíblia. Eles usam também um tal do livro de Mórmon. Alguém já vai falar no livro de Mórmon? O livro de Mórmon foi um dia, um tal de José Smith lá, o líder deles, teve um sonho, um anjo apareceu e falou, vá para a montanha, cave um buraco, vai encontrar umas tábuas lá. Aí tinha umas tábuas lá, supostamente, que estava escrito numa língua que ninguém entendia, só ele. Aí ele traduziu isso. Uma língua que ninguém entendia, só ele. Ele cavou na montanha sozinho umas tábuas que ninguém sabe de onde veio, uma língua que ninguém entende. Será que ele inventou tudo isso não, gente? A palavra de Deus não veio através de uma pessoa numa língua desconhecida que ninguém entendia. Veio através de muitos autores, através de séculos que foi provada e testada. A Bíblia que eles usam, que o que nós usamos também, isso eles ignoram e colocam toda a fé nesse livro aí que supostamente cai do céu de uma linguagem que ninguém sabe. Pois é, eles creem em um Pai, mas não creem em Jesus. Os adventistas do sétimo dia. Mas estou pensando que o adventista era... Pois é, à primeira vista, você vê o que eles creem, é tudo igualzinho ao nosso. Só que quando você começa a se aprofundar, a salvação é pelas obras, eles dizem que Jesus era irmão de Satanás. Opa, que história é essa? Eles creem que foi Satanás que tirou o pecado do mundo. Por isso que Satanás, que era um anjo, o anjo Lúcifer, Lúcifer era um anjo, um dos anjos mais bonitos e gloriosos que tinha, responsável por louvor na presença de Deus. Sabe por que ele virou Satanás? A coisa triste, pervertida, cruel e má. Sabe o que foi? Foi porque Lúcifer tomou sobre si os pecados do mundo e isso estragou ele. Então não foi Jesus, na teologia adventista, não foi Jesus que tirou os pecados do mundo, foi Lúcifer, e foi isso que causou Lúcifer a virar Satanás. Gente, eu não estou inventando, tá lá. Tá lá. Agora, eles não pregam isso assim, ó. Mas pega a doutrina deles e vai estudar direitinho. Sabe qual é o problema também, os adventistas? Eles têm a Bíblia e tem também o quê? As profecias de Ellen White. Ah, ela teve um sonho, escreveu isso. Sim, mas vai contra a Bíblia. Ah, mas o importante é o que a Ellen White sonhou. E é que está o problema. Os mormons têm umas tábuas aí que ninguém sabe de onde que veio, o que diz. O testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová tem a tradução própria. Ele não usa essa tradução daqui. Eles têm a tradução que só eles usam. E adivinha o quê? Mas João fala que Deus era Deus, estava no princípio.
que a palavra, a tradução deles fala que ele era um Deus com D minúsculo. Aqui fala que Jesus é Deus com D maiúsculo. Eles mudaram para um Deus com D minúsculo. Então, quando você sai da palavra de Deus, você se enrola todo. É a mesma coisa com a Igreja Católica. Pastor, a Igreja Católica tem a Bíblia? Tem. Mas tem também tudo aquilo que o Papa decreta. O que o Papa decreta tem o mesmo peso do que a Bíblia. Aí nós temos as igrejas, muitas, não todas, muitas igrejas evangélicas, pentecostais. Qual o problema, pastor? Eu tive uma revelação. Entendeu o problema? Ah, você teve uma revelação. Mas a sua revelação vai contra a palavra de Deus. Ah, mas eu tive uma revelação. Gente, Deus nunca vai revelar para ninguém algo que é contrário à palavra dele. Então não foi Deus que revelou isso para você. Então sempre que você sai da autoridade da palavra de Deus, você se enrola, se encrenca. Seja lá quem for, seja evangélico, católico, testemunho de Jeová, mórmon, adventista, o que seja. Quando você sai, quando você coloca outra coisa em cima da palavra de Deus, você se enrola todo. Por isso aqui na igreja a coisa mais importante não é o que o pastor fala, não é o que o pastor acha, não é o que o pastor sonhou, não é o que o pastor achou, cavou, isso aqui, ó. Não, é o que está aqui. A Bíblia. A Bíblia que foi inspirada e preservada e há séculos nós usamos. Mas não é que eu estou inventando nada que eu achei enterrado, nada que eu sonhei, que eu pensei que eu achei. Então a palavra de Deus é a forma que Deus se revela, nos ensina, nos mostra. Então você crê em Deus? Crê também em Cristo, porque Deus aponta para Cristo. João Batista apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, esse é o Cristo, é Ele que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sacrifício. Nós temos que ficar com a palavra de Deus e crer em Cristo, porque é isso que Deus quer que você e eu creiamos. João 10,3, Jesus falou: eu e o Pai somos um. Isso deixou os judeus que o ouviram, queriam matá-lo. Ele falou: eu e o Pai, nós somos um. Somos Deus. Crê em Deus, crê também em Cristo. Outra coisa, versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então, como ter paz no coração? Número 1, crê em Deus. Número 2, crê em Cristo, no Filho. E 2, acredite, creia, saiba que existe um céu. Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Se não existisse, eu dizia para vocês. Eu estou dizendo que tem. E vou preparar-vos lugar. Gente, pense nisso. Essa criação maravilhosa aqui, que nós vivemos hoje. Que os homens mentirosos estão dizendo que está se acabando. O mundo vai acabar a água, está poluindo tudo. Gente, é mentira. É muita prepotência do ser humano achar que pode acabar com a criação de Deus. Que pode desfazer o que Deus fez. Pense um pouquinho nisso. Não, mas os rios... Gente, tem rio poluído? Tem, mas isso não quer dizer que o mundo está acabando. O homem está cuidando bem do planeta, nem 100%, nem sempre, mas, gente, esse planeta é grande. Tem muitos lugares que o ser humano nem passou perto ainda. Você dizer que o mundo está se acabando. Agora, em consequência de muita gente influente acreditar nisso, estão tomando decisões baseadas numa mentira. Sabe quando o mundo vai acabar? Quando Deus falar que o mundo vai acabar. Não vai acabar um segundo antes. E não é o ser humano. Gente, olha, perante a obra de Deus e a pessoa de Deus, nós somos vermes. Nós somos nada. Como é que nós vamos destruir a criação de Deus? Não tem como, gente. Não tem como. Mas, enfim. Mas ele falou, mas eu quero dizer o seguinte, ele criou esse mundo maravilhoso em 6 dias. Jesus falou isso especificamente há mais de 2000 anos atrás. Gente, esse mundo é maravilhoso em 6 dias. O que ele não está preparando para a gente? Há mais de 2000 anos. Tanto que Paulo, quando Paulo foi apedrejado, ele morreu, foi para o céu. Ele voltou e disse: eu vi coisas que eu não sei nem começar, eu não sei nem por onde começar a explicar. As coisas que eu vi, não existe linguagem humana para descrever as coisas que eu vi no céu. Ele falou: não é lícito. Isso não é lícito, não quer dizer que é ilegal. Ele falou: não tem como, eu sou incapaz
de explicar, e você é incapaz de entender o que foi que eu vi. Eu falei isso outro dia, né? Pega uma pessoa cega, por exemplo, e explique para ela a cor azul. Não tem como, não existe. A pessoa não vai entender, que ela não tem referência. Você não vai entender. Azul é a cor do céu. Eu não enxergo o céu. Azul é sim, azul. Ou seja, você não consegue explicar e a pessoa que é cega não consegue entender. Foi isso que Paulo está dizendo. Gente, o céu, eu vi coisas lá que eu não sei explicar e você não vai saber entender, mesmo que eu soubesse explicar. Jesus falou, eu vou preparar lugar. Existe um céu e Deus está preparando esse céu há mais de 2000 anos. Gente, o céu vai ser um lugar maravilhoso. Você imagine, você ganhou férias. Foi sorteado, você comprou ali uma caixa de biscoito e foi sorteado, você vai ganhar umas férias, tudo pago, você vai para o Havaí, ficar no hotel 20 estrelas, tudo pago, a melhor comida, a melhor bebida, o hotel mais luxuoso, a suíte presidencial, vai ser o maior luxo. Pois é, não chega aos pés. Não se compara com o céu que Deus está preparando para a gente. Se isso não traz paz para o seu coração está com problema. Está quebrado. Gente, é um lugar real, é verdadeiro. E quem é salvo está a caminho de lá. Só não chegou, mas a cada dia estamos um pouquinho mais perto de chegar no céu. Claro, ninguém quer ir pela porta da morte, né? Nós queremos ir pelo arrebatamento, mas entenda, pastor, eu tenho medo da morte. Gente, a morte é a entrada para o céu, esse lugar maravilhoso. 1 Coríntios 2,9. Foi Paulo falando aqui, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Ninguém ouviu, ninguém viu, ninguém nem pensou. Você não pode nem imaginar. Já pensou num lugar que você não consegue nem imaginar? Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A questão é, você espera em Deus? Nós lemos em 1 Coríntios, são as coisas, né? As que Deus preparou para os que o amam. Sabia que para ir para o céu você não precisa amar Deus? Nós vamos para o céu porque Deus nos amou. Nos amou primeiro. Ninguém vai para o céu porque amou a Deus, não, gente. A Bíblia fala que todos nós éramos inimigos, desgarrados de Deus. Foi Deus que nos amou e nos salvou, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, está lá em Romanos. E Deus demonstra seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ninguém vai para o céu porque ama a Deus. Agora, essas coisas maravilhosas são para aqueles que amam Deus. Então, note que no céu vai ser o mesmo céu, mas vai ter vários níveis de céu. Os que amam Deus vão ter coisas que a gente não pode nem pensar. Os que vão para o céu, mas que não amaram Deus. O que Jesus falou? Vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Essa palavra amigos é a palavra philos, que também é traduzida como amor na Bíblia. Então, falou assim, vocês são meus amigos se vocês fizerem, né, se vocês me amam, se vocês me amarem, vão fazer aquilo que eu mando. Vão ser meus amigos, nós vamos ter. O nosso amor é demonstrado através da nossa obediência. Não para ir para o céu, mas para o galardão do céu. E que inclui aqui, tem o céu. Agora diga uma coisa, o pior céu, você pega o crente mais carnal, mais desobediente, mais rebelde, pior crente que você imagina. Estou pensando até aqui no irmão, estou brincando, não precisa de ninguém não. Mas pense o pior crente. Gente, quer um exemplo de um crente ruim? Quem aqui já ouviu falar em Elvis Presley? Pois é, dizem que eu canto igual a ele. Eu acho que não, mas anyway. Elvis Presley, é o que tudo indica, tem um pastor que eu conheço, já está no céu. Ele um dia encontrou o Elvis, num elevador, num motel. Ele tentou testemunhar para o Elvis. Falou, Elvis, você com tanta fama, tanto dinheiro, se você morresse hoje, sabe se é para o céu? Ele falou assim, pastor, eu sei que eu vou para o céu, eu fui salvo. Minha avó me levava para a igreja desde pequenininho.
Eu era criança, eu recebi Cristo, eu sou salvo, eu sei que vou para o céu. Ele falou, mas você vive uma vida tão distante de Deus. Eu, pois é, eu cantava no coral. Sabe o Elvis que aprendeu a cantar? Na igreja, ele cantava na igreja. Frequentava a igreja batista como a nossa. Mas ele falou, sabe o que é, pastor? O mundo me seduziu. Eu cansei. E o mundo abriu as portas para eu ter fama, sucesso, dinheiro, riqueza. E eu fui. Então, ao que tudo indica, no céu a gente vai ter a dúvida, mas o que tudo indica, Elvis era salvo. Foi um bom crente? Péssimo exemplo. Péssimo. Morreu como? Morreu drogado, de forma vergonhosa. No caso do Elvis, ele não se encaixa aqui, ó. São as que Deus preparou para os que o amam, para os que o amam. Se Elvis, como qualquer outra pessoa, for crente, vai para o céu, vai. Agora, se vai ter acesso a essas maravilhas todas aqui, lá a gente vai ver. Eu não vou julgar ninguém porque eu não sei. Mas lá no céu nós vamos saber quem foi quem. Agora eu te garanto que, por pior que seja, que o Elvis pegou aqui o pior lugar que tem no céu, o lugar mais piorzinho que tem, é 1 bilhão de vezes melhor do que o inferno. Isso é melhor do que qualquer coisa na terra, entenda. Mas aqui está falando de coisas que não subiu ao coração do homem, não ouviu, não viu. Aí é outra categoria. Aí não é nada igual na terra, é muito mais superior. Então, crê em Deus, crê em Cristo, crê no céu, existe um céu. Existe um céu. E estamos indo para lá. E por pior que seja, o nosso céu vai ser melhor do que aqui. Tá? Mas o alvo não é se contentar com pouco. Eu quero ouvir o que o ouvido humano não ouviu. Eu quero ver o que olho humano nunca viu. Eu quero estar lá nas coisas que não subiu no coração do homem. Eu quero isso, eu quero isso. Agora, para ir para o céu é de graça, é um presente, é o dom gratuito de Deus. Última coisa, acredite no Pai, acredite no Filho, acredite que há o céu e, por último, acredite que Jesus está voltando. Olha o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele falou, eu vou. Isso foi logo antes dele ser preso, crucificado, enterrado. Foi logo antes. Ele falou, eu estou indo. Está preparando, eu vou. Mas se eu for, eu volto. Ele não voltou ainda. Ele vai voltar. A qualquer momento, a qualquer instante. Profeticamente não existe nada mais que precisa acontecer. E falar em profecia, o que a gente vê no mundo hoje, guerras, doenças, fomes, enfim, tudo que a gente vê, o dia está se aproximando. Jesus falou, isso não é o fim, é o começo. Então, a qualquer momento, a grande peça que faltava no quebra-cabeça profético, que 100 anos atrás, muita gente, estudiosos, liam a Bíblia e coçavam a cabeça e entendiam. Sabe o que era? A nação de Israel. A nação de Israel sumiu do mapa logo depois do ano 1000, mais ou menos, na época de Cristo, o ano 100. 100 e pouco, sumiu do mapa, foi atacada, destruída, o povo fugiu para cá, fugiu para lá. Não tem mais nação de Israel, acabou, sumiu do mapa. Tinha judeus, os judeus espalhados pelo mundo, porque fugiram. Todo canto do mundo, África, Europa, Estados Unidos, todo canto, Brasil, se espalharam pelo mundo através dos séculos. Mas país, nação, sumiu do mapa. Aí em 1948, algo que nunca aconteceu na história da humanidade aconteceu. Uma nação que havia desaparecido, sumido do mapa, voltou, renasceu, ressurgiu. Foi a nação de Israel. 1948. Aí faz sentido, porque a gente vê que no arrebatamento e na tribulação, fala sobre a nação de Israel. E quem lia isso antes, nos anos 40, ou antes, ficava, como? Como está falando de Israel? Se Israel não existe já há 2.000 anos, como é que está falando? Aí coçava a cabeça, ninguém entendia direito. Aí em 1948, plim, a luz acendeu. Profecia, a mais importante profecia para a vinda de Cristo foi realizada. Em 1948. Então não falta mais nada, gente.
Até os sinais aí, terremoto, guerra, fome, doença, a gente está vendo isso acontecer. Então o que falta para Jesus voltar? Nada, ele pode voltar hoje. Eu costumo falar, eu quero que ele volte quando eu estiver pregando no púlpito. Né? Aí Jesus, aí pum, ele vai voltar e vai fazer o quê? Nos arrebatar. Nós vamos ser, ó, nós vamos ser levados. A Bíblia fala, num piscar de olhos. A gente vai estar indo para o trabalho, para a escola, dormindo, sei lá, a gente vai estar fazendo assim, e do nada, simultaneamente, uma trombeta vai tocar e nós seremos transformados. Num piscar de olhos, estaremos com o Senhor para sempre. Isso deve trazer paz para o nosso coração. Isso deve trazer paz para o nosso coração. Assim como o fato que existe um céu, que existe um Cristo, que existe um Deus. Foi isso que ele falou. Não se turbe o vosso coração. Como? Crê em Deus, crê em mim, crê que tem um céu que eu estou preparando e crê que eu vou voltar a qualquer momento. Gente, isso deve dar uma dose, uma injeção de paz, de elefante. O problema é que uma vez que o nosso coração se turba, uma vez que nós ficamos agoniados, perturbados, preocupados, sabe o que acontece? A gente esquece que Jesus está voltando. A gente esquece que existe um céu, a gente esquece que existe um Cristo, a gente esquece que existe um Deus. A gente esquece. Não é que a gente esquece, a gente não está mais no nosso coração. Nosso coração está cheio de preocupação e perturbado. Aí a nossa paz vai embora. Então é bom todo dia a gente parar e refletir. Todo dia, pastor, todo dia. Pelo menos de vez em quando. E falar, existe um Deus. Seu filho veio, foi preparar lugar e vai vir buscar para me levar para esse lugar. Gente, essa é a receita que Cristo está dando aqui. Infalível. Mas muitas vezes a gente esquece que o nosso coração já está perturbado. Não se turbe o vosso coração. Uma vez que ele se turba, uma vez que ele fica agoniado, aí complica, porque a gente esquece essas coisas. Então ele fala, não se turbe, como? Pense nisso, lembre disso, saiba disso, que seu coração não vai se turbar. Você vai ter paz mesmo no meio dos problemas, vai ter paz na tempestade. Os discípulos, num barco, tempestade de noite, Jesus dormindo, esqueceram de Jesus? Estão preocupados demais o quê? Baixa a vela, rema, vai virar o barco, está entrando água, vamos afundar, socorro! Aí finalmente alguém foi lá e falou, Jesus, acorda! Ele falou, eu estou aqui. Aí ele falou, tempestade, chega. Pois é. Quando a gente fica preocupado, a gente esquece quem está no barco. A gente fica olhando para a escuridão, para as nuvens, para a chuva, para o vento, fica com medo, preocupado. E Jesus está com a gente o tempo todo. Deus sempre existiu, sempre vai existir, Jesus também. Ele está voltando, o céu está lá sendo preparado. Aí a gente pode navegar na pior tempestade, tendo paz no coração.